Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui. Rapidamente passei aqui para gravar um videozinho para vocês, porque ontem e hoje foi praticamente o dia todo as pessoas me chamando para falar de um assunto. E eu achei que é muito importante eu falar sobre isso para vocês num vídeo e deixar aqui no canal, para que todos entendam o que está acontecendo neste momento, né? O que a maioria das pessoas de ontem para hoje veio me falar é a respeito desses desencarnes que estão acontecendo muito, né? Muitas pessoas desencarnando, parentes, conhecidos, muitas pessoas da mesma família, e as pessoas estão se sentindo perdidas, estão tristes, sem saber o que fazer, né? E eles vêm falar comigo para tentar encontrar, como se diz, um consolo, né? Uma palavra de consolo para seus corações. Então vamos tentar, eu vou tentar colocar aqui a situação que está acontecendo no momento, de uma forma que eu consiga trazer esse consolo para vocês. Primeiro nós temos que entender que desde a história da humanidade, desde o início da humanidade, as religiões sempre procuraram nos passar que a morte é o fim, que você morreu, acabou. E não é isso. Isso não é uma verdade, né? A morte é apenas uma passagem. Então, eu costumo dizer que a morte não existe. Eu sempre digo isso quando as pessoas falam: "Ah, fulano morreu, e aí?" Eu digo: "Não, morreu, a morte não existe." E as pessoas ficam às vezes até revoltadas porque eu falo isso. Eu não acredito na morte. Eu acho que a morte é um estado de consciência. Tem muitas pessoas que estão aqui vivos e estão mais mortos do que aqueles que morreram, certo? Então, o que acontece? Primeiro, nós temos que entender que a morte não existe. Por quê? Porque o que acontece é uma passagem, é uma mudança de frequência vibratória, uma mudança de dimensão, é uma mudança que acontece quando uma pessoa vai embora desse plano e está indo para outro, certo? Não existe aquela conversa de céu, de inferno, de sono eterno, né? Algumas igrejas falam que é um sono eterno, vai dormir para sempre. Não existe nada disso. A gente tem que entender que nós viemos de milhares de encarnações e ainda temos outras milhares de encarnações pela frente, que o nosso espírito é uma consciência imortal e que ela está aí evoluindo para um processo de evolução, encarnação após encarnação. Mas o que está acontecendo agora neste momento aqui no planeta Terra, em Gaia, né, é uma transição planetária. Por quê? Antigamente, as almas que vinham para cá, os espíritos que vinham para cá, ficavam presos na roda de Sansara, encarnando e desencarnando, pagando karmas, reencarnando na mesma família para acertos, para karmas mesmo, né? Para consertar algumas coisas que elas fizeram errada em outras vidas e elas nasciam de novo na mesma família para consertar. E isso era uma coisa sem fim, certo? Isso não existe mais. Após a morte, a pessoa ficava um tempo ali nas colônias espirituais, entendendo o que aconteceu naquela encarnação, entendendo por que aconteceu aquilo com ela. Então ali ela tinha um esclarecimento de que ela passou certa dificuldade porque ela estava pagando uma dívida kármica de uma outra encarnação, etc e tal. E então ela voltava a reencarnar porque ela já tinha deixado uma nova dívida. Só que quando ela reencarnava, ela esquecia, né? Por causa do véu do esquecimento, ela esquecia tudo. E ali recomeçava aquele ciclo que nunca tinha fim. Graças à transição planetária, a gente se livrou disso. A roda de Sansara foi quebrada e a gente não precisa mais reencarnar para pagar karma ou dívidas encarnatórias, certo? Mas e aí, Carla? Então como fica? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte: estar reencarnado aqui em Gaia neste momento é um grande privilégio.
A gente escolheu estar aqui neste momento, a gente escolheu passar por essa situação que nós estamos passando, porque Gaia está transcendendo de terceira dimensão, de um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração de quinta dimensão. Então, todas as pessoas que tiveram privilégio, tá? Você teve um privilégio entre muitos que queriam estar aqui agora, você conseguiu essa vaga, como se fosse uma vaga, né? Conseguiu estar aqui encarnado neste momento. Muitos pediram para estar passando por todas as provas que estão passando para zerar alguma dívida kármica que ficou para trás. É tipo assim, antes nós pagávamos as nossas dívidas kármicas, a prestação, né? Vamos pagar um pouquinho nessa encarnação, na próxima a gente paga mais um pouquinho. Agora não, a gente acertou isso. Olha, eu quero passar tudo nessa encarnação de uma vez, porque eu quero transcender para a quinta dimensão com Gaia. Eu não quero deixar nada para trás. Então não importa se eu vou passar dificuldade, não importa se vai estar difícil, não importa se eu vou sofrer, porque eu sei que vai ser a minha última encarnação em Gaia. Todos nós que estamos encarnados aqui agora, nós estamos vivenciando a nossa última encarnação aqui em Gaia. Sim, então o que está acontecendo neste momento? E é aí que você tem que prestar muita atenção. Por ser a nossa última encarnação, a gente está pagando muitas dívidas kármicas para poder ascender, para poder evoluir para uma quinta dimensão. E muitos não estão conseguindo. Por quê? Porque estão vibrando no medo, na preocupação, que os seres negativos que estão aqui também tiveram esse privilégio de estar aqui para tentar transmutar suas energias negativas, mas não conseguiram, porque não é todo mundo que chegou aqui e veio com um propósito e conseguiu despertar, porque tem aquela questão também que vocês têm que entender. Quando você reencarna, você cria um plano encarnatório, né? Então você coloca ali o que você gostaria que acontecesse. Porém, acima desse plano encarnatório está o nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é sempre respeitado acima do nosso plano encarnatório, entendeu? Só que muitas pessoas que caíram no jogo dos seres negativos, que caíram no jogo da vaidade, que caíram no jogo da ganância, não despertaram. E por não despertarem, vão perder a oportunidade de transcender essa energia 3D, que hoje nós estamos tendo essa possibilidade. Então, você estar aqui hoje e você estar desperto, quer dizer, estar consciente de tudo que está acontecendo, estar entendendo tudo que está acontecendo, é um grande privilégio. Então, o que acontece? Nós escolhemos estar passando por tudo isso porque a gente quer sair daqui um ser mais evoluído. A gente quer, quando a gente desencarnar, a gente ter a possibilidade de reencarnar num planeta muito melhor que o planeta Terra, ou até continuar aqui reencarnando em Gaia, porém em quinta dimensão. Todas as pessoas que estão desencarnando hoje por essa doença, né, que quase que eu falo o nome, pode falar, por essa doença, elas estão desencarnando porque escolheram desencarnar assim, entendeu? Então você vai falar assim, nossa, mas meu parente, etc e tal, não merecia. Ele escolheu, veja bem, ou antes dele encarnar aqui, ele escolheu que queria passar por esse momento, por esse sofrimento, ou até mesmo depois que ele pegou, ele escolheu. Mas por quê? Veja bem, todo sofrimento faz com que a gente evolua como ser, como espírito, como consciência, a gente evolua. O sofrimento faz com que a gente evolua mais rapidamente. Então, quando você vê uma pessoa que ela desencarna de forma através de uma doença e ela ficou meses ou anos ali vivenciando aquela doença, sofrendo, ela está como espírito, como consciência, evoluindo, porque ela está transmutando toda a energia negativa que ela vinha trazendo de muitas outras encarnações de uma vez só. Então não é ruim. É ruim pra gente que vê os nossos familiares sofrendo e... Ai, minha perna dormiu. Ai,
que vê os nossos familiares sofrendo e sofre junto, mas para eles não. Porque qual que é o nosso erro? A gente vê a nossa situação aqui apenas como o aqui e agora. A gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Eu me vejo como a Carla, porém eu não sou a Carla. Porque quando eu me olho como a Carla, neste momento aqui encarnada, diante da situação que está o mundo, eu entro em desespero. Porque a gente não vê uma solução para muitos dos nossos problemas, a gente fica ali pensando nos nossos problemas e se sente até triste e, como se diz, sem condições de resolver esses problemas, certo? Mas quando eu deixo de olhar para eu, Carla, e começo a olhar para eu, consciência espiritual, uma consciência multidimensional que estou vivenciando uma última encarnação aqui no planeta Terra, uma oportunidade que eu tive, uma oportunidade de ouro que eu tive de vivenciar essa experiência aqui neste momento para expandir a minha consciência, então eu sou grata. Por quê? Porque todas as dificuldades que eu possa vir estar passando é pouco, é quase nada, é insignificante. As dificuldades se tornam tão pequenas porque eu não estou mais olhando como um ser humano aqui, eu estou olhando como uma consciência multidimensional. Então, as pessoas, de modo geral, a gente tem que entender que nós, apesar do véu do esquecimento, apesar de que a gente não lembra, quando a gente dorme, nosso corpo físico dorme, o nosso espírito em desdobramento, ele vai para o plano astral e ele conversa ali com os nossos mentores, com os seres de luz que nos acompanham nessa encarnação, que estão ali monitorando. E muitas vezes, nesse momento, ele pode fazer uma escolha, ele pode falar assim, olha, apesar de tudo, eu quero desencarnar agora, neste momento, através dessa doença, para que eu tenha uma oportunidade de transcender, ou então para que eu possa auxiliar este momento da transição planetária desse lado, entendeu? Então, muitas não, todas as pessoas que estão desencarnando nesse momento, elas estão desencarnando porque elas fizeram essa escolha, é uma escolha delas, e o livre-arbítrio delas é sempre respeitado pela espiritualidade. O nosso livre-arbítrio é respeitado pela espiritualidade sempre. Aí você vai falar assim pra mim, mas, né, ele não sabe, ou como me falaram ontem, a pessoa desencarnou e ela está, o parente está sonhando com essa pessoa e no sonho essa pessoa está pedindo ajuda. Deixa eu tentar explicar para vocês. As pessoas estão indo para o hospital, se internando, e ali quando elas se internam, né, a pessoa, o corpo físico, ela se interna, ela fica ali internada, vai para UTI, ela perde a consciência do que realmente está acontecendo. A consciência dela, a consciência multidimensional dela sabe o que está acontecendo, porém o espírito dela ali encarnado está perdido. E muitas pessoas estão desencarnando ali e não estão se dando conta que desencarnaram. Mas por que elas não estão se dando conta que desencarnaram se elas escolheram desencarnar nesse momento? Aí é que está a questão. O apego da família segura essas pessoas aqui nessa terceira dimensão. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas que vêm conversar comigo. Não pode ter apego neste momento. Você tem que soltar. Muitas pessoas ficam apegadas aqui porque estão preocupadas com os familiares, com os filhos, com o marido, com a mãe, com o pai, com quem quer que seja. Elas ficam preocupadas e não conseguem se desligar do corpo físico, do corpo etérico. Então, os seres espirituais, os amparadores espirituais que estão auxiliando neste momento, eles não conseguem fazer o desligamento dessa consciência com esse corpo físico. Então, o corpo físico falece, morre e a consciência fica aqui perdida. Então, na cabeça desses espíritos, eles ainda estão aqui encarnados. E eles estão sofrendo porque eles estão se sentindo abandonados pelos parentes e eles não estão entendendo o que está acontecendo, porque enquanto eles estão ali na UTI, eles não estão sabendo o que está acontecendo. Então, o que eu sempre digo para as pessoas que conversam comigo: seu parente faleceu, converse com ele, ele está te ouvindo.
explica o que aconteceu. Olha, fulano, você estava internado por conta disso, teve um agravamento e você desencarnou. Siga a orientação dos amparadores espirituais que estão aí com você e vai embora, segue o teu caminho. Deixa a gente aqui, a gente está bem, porque sempre eles ficam aqui porque eles estão preocupados com os familiares. A gente está bem, a gente vai ficar bem, tá tudo sob controle. Segue o teu caminho, porque a tua missão continua em outro plano espiritual agora. Você tá entendendo? É muito importante que você converse com o seu parente que desencarnou neste momento desta forma, para que ele possa seguir. Porque os amparadores espirituais vêm para levá-lo e ele não quer ir porque ele está preocupado com a família. Então ele fica aparecendo em sonhos, a consciência dele, que ainda está ligada com a consciência das pessoas aqui, está pedindo ajuda, porque ele está perdido, ele não sabe o que está acontecendo. Mas quando você conversa, em suas orações, você conversa e explica o que está acontecendo, ele segue o seu caminho em paz, certo? Do outro lado, como não existe mais, as colônias espirituais já foram desativadas, o que está acontecendo? Essas pessoas que estão desencarnando essa doença, elas estão se recuperando, porque quando você desencarna aqui com uma doença, você chega no plano espiritual com a mesma doença, porque como eu sempre falo, a doença ela começa no nosso campo, na nossa aura, no nosso campo espiritual, né? Para depois chegar no nosso corpo físico. Então, quando você desencarna, essa doença ainda está no teu campo espiritual e você precisa tratar lá do outro lado. Então, elas estão sendo levadas para as naves arcturianas, com os seres dimensionais que estão auxiliando neste momento da transição planetária. A gente tem que entender que tem muitos seres espirituais multidimensionais, arcturianos, pleiadianos e muitas raças crísticas que estão auxiliando neste momento. Então elas estão indo para lá para se tratar, para se recuperar, para se curar. E obviamente que lá o tratamento não é como aqui, né? É um tratamento energético, certo? E quando elas se recuperam, então algumas estão ficando para auxiliar este momento da transição, essas pessoas que estão desencarnando, e outros já estão imediatamente sendo encaminhados para os seus planetas de acordo com o estado vibracional de cada pessoa. Então, aquelas pessoas que hoje estão aqui despertas, que estão trabalhando espiritualidade, que estão se desligando de tudo que está acontecendo aqui, trabalhando a sua evolução espiritual, elas estão tendo a oportunidade de serem encaminhadas para um planeta de quinta dimensão, um planeta muito melhor. E aqueles que escolheram continuar reencarnando aqui em Gaia, vão reencarnar quando Gaia já transcender esse momento de transição que a gente está passando. Que está no fim, gente, está no fim. Está muito difícil esses 2 meses, como eu falei. Março e abril seriam 2 meses muito pesados, mas a gente tá sentindo que aqui em abril, nesse mês de abril, tá pior, tá muito mais pesado, tá muito mais complicado. Quando a gente para e começa a olhar tudo que tá acontecendo, chega a dar um desânimo. A gente chega a falar assim, nossa, acho que não tem mais solução para esse planeta aqui, não tem. Mas tem sim. Por quê? Porque os seres negativos, eles já perderam, eles sabem que eles já perderam, então eles estão ali jogando todas as suas armas de uma vez, porque quanto mais pessoas eles conseguirem levar para o lado deles, melhor para eles, entendeu? Esse é o momento da gente focar na nossa evolução espiritual, na nossa energia, no nosso autocuidado, na nossa aplicação de reiki, nos nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos 24 horas por dia para manter a nossa vibração sempre alta, fugir dos assuntos de internet, de televisão, de tudo, para manter a nossa vibração alta. Por quê? Porque quanto mais a gente estiver vibrando na luz, o coletivo, o consciente coletivo do planeta estiver em alta, vibrando no amor, vibrando na luz, vibrando em ajudar uns aos outros, melhor para o planeta Terra sair deste momento denso que está vivendo. Nós estamos na etapa final da transição planetária, graças a Deus, está acabando.
Eu acredito que a partir de maio as coisas já vão começar a melhorar gradativamente. Não vai ser uma melhora assim do dia para a noite, mas a gente vai começar a sentir as energias mais calmas, as coisas melhor, as pessoas vibrando menos no medo, no desespero, porque as pessoas estão vibrando muito no medo e no desespero. E isso é péssimo pra gente nesse momento. Então a gente tem que contrabalancear isso daí, começar a vibrar mais no amor, mais na fé, na esperança, para que a gente vença. Nós estamos na etapa final, a gente vai conseguir passar por esse momento. E é isso que eu estou aqui para falar para vocês. Então, ai, caiu. Então é isso. Não fiquem tristes pelos seus parentes que estão desencarnando neste momento final da transição planetária, porque eles não estão morrendo, eles estão indo para um outro plano espiritual para dar continuidade a sua evolução espiritual como consciência divina, como consciência espiritual que eles são, que todos nós somos, certo? Nós somos consciência espirituais em evolução. E é isso que a gente está fazendo a cada encarnação, certo? Aqueles que estão conseguindo aumentar a sua vibração ao desencarnar estão tendo a possibilidade de reencarnar num planeta muito melhor. E aqueles que infelizmente não conseguiram passar por essa prova final, vão continuar a sua evolução, a sua oportunidade de melhorar como consciência, de evoluir como consciência em um planeta de terceira dimensão, de dualidade, assim como o planeta Terra. Não mais aqui no planeta Terra, porque Gaia não mais vai vibrar na dualidade, não mais vai vibrar na terceira dimensão, certo? Então é isso, espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês que neste momento, quando seus conhecidos, seus amigos, seus parentes estiverem desencarnando, é momento de vocês emanarem amor, gratidão para eles. Não ficar sofrendo, não ficar chorando, não ficar se desesperando. Por quê? Para que a sua vibração e a deles não caiam. É momento de vocês agradecer, de vocês emanar amor e gratidão por tudo que eles representaram na vida de vocês até este momento. E entendam, sejam gratos o tempo todo, porque o que a gente vai vivenciar daqui para frente, após essa passagem, esse momento mais denso da transição planetária, é maravilhoso. E a gente vai ter a oportunidade de ver isso, de ver essa transição acontecendo, de ver essa mudança energética, de ver esses seres negativos deixando o planeta Terra, perdendo seus poderes aqui, e de ver Gaia finalmente emanando a luz verdadeira do amor da fonte. E um beijo no coração de todos vocês, tenham uma boa noite, e eu vou estar fazendo um envio de Reiki daqui a pouquinho. Acolham essa energia e expandam essa energia, tá bom? Para todos e todo o nosso planeta, que ele está precisando mais do que nunca. Beijo para vocês.